Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação às perspectivas, para a safra 2022-23 de cana-de-açúcar aqui do Brasil. E também a gente vai falar um pouco sobre as informações que a gente já tem mais apuradas em relação à safra atual, que logo mais deve ser encerrada. Para isso, a gente conversa ao vivo, então, com o Andy Duff, que é estrategista global de açúcar do Rabobank, e o Rabobank que divulgou, então, recentemente as perspectivas para a nova temporada de cana-de-açúcar e também, claro, para o açúcar e para o etanol. Andy, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas mais uma vez, viu? Boa tarde, Jonatas. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso, Andy. Bom, vamos falar então em relação às perspectivas para a safra 2022-23, que é a próxima temporada aqui do centro-sul do país, A gente, que na safra 2021-22 teve um cenário climático bastante complicado, com impactos para a produção, impactos que ainda a gente vem sentindo, porque a Única reportou, por exemplo, nessa semana, as informações em relação à última quinzena de outubro, e a gente segue ainda sentindo, esses reflexos climáticos. Como é que fica a situação para a próxima temporada, Andy? Bom, Jonatas, no momento, todas as conversas que a gente tinha com a indústria, com especialistas, estão sinalizando que o canavial realmente sofreu muito ao longo dos últimos 18 meses. E a grande maioria desse sofrimento foi por causa da seca prolongada, mas também a gente lembra há uns meses várias geadas e incêndios no campo também. Então, tudo isso deixa o canavial numa situação que realmente talvez vai demorar para recuperar. Você tem falhas de brotação, você tem um atraso no desenvolvimento, atraso geral no canavial, você tem o cronograma de plantio totalmente bagunçado pela seca. Então, tudo isso a gente entende que significa que mesmo que a gente está essas chuvas, eu não sei se está chovendo onde você é, mas aqui, olhando pela janela aqui em São Paulo, está chovendo bem. Mas mesmo contando com condições climáticas normais para esse verão, um potencial para uma recuperação parcial. Então, para colocar isso em números, no momento a gente está imaginando que aqui no Centro-Sul essa safra atual vai fechar com uma moagem em torno de 520 e 25 milhões de toneladas, e a visão preliminar para a safra que vem, contando com condições climáticas normal, é para uma moagem entre 530 até 545, 550, por aí. Então, ainda longe daqueles 605 milhões de toneladas da safra 2021. Perfeito, Andy. Bom, de fato, então, segundo as projeções de vocês aí, as perspectivas, a gente ainda deve ter uma safra bastante condicionada às questões climáticas, apesar de melhora, como você disse aí, a gente tem visto melhora em outubro, nas condições climáticas, mas ainda assim me parece que vai ser uma temporada de bastante atenção nesse sentido, principalmente porque a gente tem um fenômeno climático Laninha cada vez mais estabelecido, Isso continua no radar, como é típico, que tem uma probabilidade de La Niña que é difícil avaliar, e daí também você tem a questão se tiver La Niña, vai ser um La Niña intenso ou fraco. Então, realmente é difícil ser assertivo nesse momento a respeito disso. Mas acho que a mensagem que a gente está recebendo, e mesmo contando com, vamos dizer,
generosidade de São Pedro para os próximos meses, realmente vai ser difícil para o canavial recuperar depois de todo esse sofrimento nos últimos 12, 18 meses. Certo. Andy, queria falar também um pouco em relação ao etanol, né? Por conta de todo esse cenário, né, relacionado à safra e também outras questões mais macroeconômicas também, internas e externas. A gente tem os preços do etanol hidratado, né, nesta safra bastante elevados, assim como os do etanol anidro. A gente pode dizer até dos combustíveis de um modo geral, né? E uma peculiaridade desta temporada, né, que a gente logo mais deve finalizar, é que o etanol anidro teve grande destaque, né? Justamente por ele ser aí misturado à gasolina, e a gasolina neste momento tem sido mais demandada, né? Pela competitividade entre os dois combustíveis que a gente utiliza nos postos aqui do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho desse cenário pra gente, como a gente deve olhar os preços do etanol para a próxima temporada também. Jonatas, no momento a gente está imaginando que vai ser mais do mesmo, basicamente. Nossos especialistas no setor de energia estão projetando um preço médio para o preço internacional de petróleo ao redor de $80 por barril, ou seja, nada tão diferente do nível atual de hoje. E todos nós sabemos que ao longo dos próximos 12 meses tem altíssima chance de volatilidade do câmbio. Então, esse coquetel de preço firme de petróleo no exterior e um câmbio fraco, isso é porque no momento a gente tem gasolina na bomba no estado de São Paulo ao redor de R$6 por litro. E a gente está imaginando com essas projeções que pouco vai mudar. Pelo menos isso é nosso cenário base. Então, o que a gente está imaginando é que esse apoio, que é um apoio para o preço de etanol, de ter efetivamente o teto para hidratado ser muito alto por causa do preço na bomba de gasolina sendo alto. Isso é um elemento que existe hoje, que parece que vai permanecer para até a safra que vem. E outro elemento é, como eu falei, que a gente está imaginando no momento, é só uma recuperação parcial na moagem. Então, o cenário de um mercado apertado de etanol, acho que isso também faz parte do quadro para 2022-23. Então, essa combinação dos fatores, que é a combinação atual, que está apoiando os preços de etanol nesses níveis inéditos, na nossa visão, tem muita chance de se permanecer. Você tem um mercado apertado do etanol aqui no país e você tem esses fatores de preço de petróleo e câmbio apoiando o preço da gasolina na bomba. Certo. Andy, queria que você falasse também, né, a apuração de vocês aí do Rabobank relacionada aos preparativos aí para a nova temporada também, principalmente nesse momento que a gente tem visto preocupações relacionadas aos custos de produção, principalmente ao caso dos fertilizantes, né? A gente tem visto aí bastante informações relacionadas a isso. O que vocês têm acompanhado aí no Rabobank sobre esse cenário e como o produtor deve se posicionar neste momento? A gente, primeira coisa que a gente está imaginando que, de novo, os fatores que estão atrás da subida dos preços internacionais de fertilizantes esse ano, vários deles vão continuar para os próximos 12 meses. E a gente pode enumerar que preços remunerativos para a grande maioria das commodities, que é basicamente fomentando demanda para fertilizante. E daí você tem vários eventos ao redor do mundo que estão, de certa forma, complicando
o cenário para oferta ou disponibilidade de vários tipos de fertilizantes. E, por exemplo, na Europa você tem a subida vertiginosa de preço de gás natural, então isso causou o fechamento de umas plantas de fertilizante nitrogenado lá na Europa. Você tem lá na China uma preocupação a respeito de disponibilidade local de fertilizante, especialmente fosfáticos, que poderia sinalizar que eles vão restringir as exportações ao longo dos próximos meses. E no caso de potássio, você tem essa tensão geopolítica com a Bielorrússia, que é um dos grandes exportadores de potássio, que no momento está sofrendo sanções e embargos, e isso está complicando o fluxo internacional desse commodity. Então, todos esses fatores, é difícil dizer que muito disso vai mudar ao longo dos próximos meses. Ao mesmo tempo, uma coisa que a gente reparou, e eu acho que é importante frisar isso, é que meu colega Bruno Fonseca, que é o nosso especialista de fertilizantes, ele está chamando atenção ao fato que, se você olha as importações de fertilizantes, as importações brasileiras, entre janeiro e outubro desse ano, em comparação com o ano passado, o volume é 22% maior esse ano do que o ano passado. Então, o que ele está apontando é que, mesmo que estão circulando preocupações a respeito de possibilidade de uma falta generalizada de fertilizante mais para frente, ele está dizendo que o país já importou muito mais do que importou no mesmo momento do ano passado. Então, ele acha que essa preocupação de falta generalizada pode ser bem exagerada, pelo menos olhando os números de importações e entendendo o volume de fertilizante que está disponível aqui no Brasil. Perfeito, Andy. Olha, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí do Rabobank, queremos contar com a sua participação por aqui, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Jonatas. Obrigado. Então conversamos aí com Andy Duff, estrategista global de açúcar do Rabobank, a gente falando então em relação às perspectivas, né, do banco em relação à temporada 2022-23 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país, né? A temporada atual, a 21-22, praticamente finalizada, as usinas já desaceleram os trabalhos e a atenção realmente é para a próxima temporada, e a questão climática, o fator fundamental ainda, que deve seguir balizando, né, as atenções da nova temporada que já se inicia, mas que, né, deve ter a colheita sendo iniciada e a moagem sendo iniciada de fato oficialmente em abril do ano que vem. A gente deu então essas projeções também do Rabobank para a nova temporada, a gente falou em relação ao clima sendo fator fundamental, a gente também falou sobre a pressão nos custos de produção nessa nova temporada, como é que o produtor de alguma forma pode tentar aí, né, realizar aí alguns ajustes, né, no seu orçamento, porque de fato é uma temporada que deve ser marcada pela pressão de importantes defensivos utilizados na cultura, e isso já tem sido motivo de bastante atenção, não só no caso da cana-de-açúcar, mas também por parte dos produtores de outras culturas. E também falamos um pouquinho, então, em relação às movimentações do etanol, que diante desta temporada, né, 2021-22 de cana-de-açúcar e também de fatores macroeconômicos, tem tido valor, né, aos consumidores bastante elevados, e de fato tem sido um motivo, né, para os consumidores de bastante preocupação, apesar de ter garantido de alguma forma, né, boas margens para as usinas nesta safra 2021-22, nesse cenário que a gente tem enfrentado aí de clima bastante complicado para a temporada. As usinas de alguma forma então conseguiram ter um respiro com o etanol anidro principalmente, e também os preços elevados
no caso do açúcar. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só você procurar a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio. Os nossos perfis, então, aparecerão logo mais na sua tela e a gente segue aqui no nosso site 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.